Olá pessoal, essa é a parte 2 da aula 35, em que a gente começou a estudar a quantidade de substância e a quantidade de espécies. Antes de iniciar a segunda parte da aula 35, vamos recordar o que a gente viu. A gente já aprendeu 4 maneiras diferentes de expressar quantidade: volume, quantidade de matéria, que é a massa, quantidade de substância, que é a quantidade em mol, N minúsculo, e a quantidade de espécies, simbolizada pelo N maiúsculo. Para converter volume para massa e o contrário, a gente precisa da densidade. A gente usa a densidade como fator de conversão. Para converter quantidade de substância, quantidade em mol, em quantidade de espécies, e fazer o contrário também, converter a quantidade de espécies em quantidade em mol, a gente viu que a gente precisa aplicar essa expressãozinha. E agora, faltou a gente falar o seguinte: como é que a gente vai fazer para converter massa em quantidade de substância e o contrário? Essa aula é justamente a aplicação dessa equação. A quantidade em mol, a quantidade de substância, é igual à massa da substância dividido pela massa molar dessa substância. A gente já aprendeu a calcular a massa molar, agora vamos aprender a fazer essa conversão. O primeiro exercício diz: calcular a quantidade de substância existente em 54 gramas de água, dado a massa molar da água, 18 gramas por mol. Aqui o exercício foi bonzinho, ele já forneceu a massa molar, a gente não vai precisar calcular, para a gente focar nossa atenção na aplicação dessa equação. Perceba que foi dada a massa de água, 54 gramas, massa de água igual a 54 gramas. Foi dada a massa molar é igual a 18 gramas por mol. E o que ele pediu foi a quantidade de substância. Cuidado agora, quantidade de substância, que antigamente era chamada de número de mols. Olha aqui no nosso esqueminha, quantidade de substância é a quantidade em mol, é o N minúsculo. É isso que ele está pedindo para a gente calcular. Em outras palavras, ele deu para a gente a massa e pede para a gente converter em mol. É uma conversão. Para a gente fazer isso, eu vou diminuir aqui para liberar espaço. Olha lá, para converter massa para quantidade em mol, não tem como, a gente vai ter que aplicar essa equação. Vamos aplicar a equação. N, quantidade em mol, é igual a mzinho sobre mzão. Massa do material dividido pela massa molar. Cuidado, antes de fazer a substituição, verifique se as unidades estão compatíveis. A massa molar, a massa de um mol, sempre é grama por mol. Portanto, a massa da substância tem que estar em grama, necessariamente. Como as unidades estão compatíveis, basta substituir 54 gramas dividido pela massa de 1 mol de água, 18. 54 dividido por 18 vai dar 3. 18 vezes 3, 3 vezes 18, 24, vai 2, 3 vezes 1, 2 com 2, 5, 54. Prontinho. A gente calculou aqui que 54 dividido por 18 vale 3. A gente está calculando a quantidade em mol, unidade de medida mol. Esse é o resultado final. O que a gente fez foi simplesmente converter 54 gramas de água em uma outra maneira de expressar quantidade, quantidade em mol. 54 gramas de água equivale a dizer 3 mols de moléculas de água. Vamos para o próximo exercício? Olha lá. Qual a massa de 2,5 mol de ácido sulfúrico, H2SO4? Aqui foi dada a massa molar também. A gente já aprendeu a calcular a massa molar. Eu já estou colocando direto para a gente focar nossa atenção na aplicação dessa expressão, mzinho sobre mzão. Vamos lá. Foi dado a quantidade em mol, quantidade em mol é a quantidade de substância, 2,5 mol de ácido sulfúrico,
E o que ele pede para a gente é a massa agora. Qual a massa? Massa vai ser igual a... E ele deu a massa molar para a gente, olha lá, 98 gramas por mol. Bom, para a gente converter massa para quantidade em mol, e o contrário, a gente tem que utilizar essa expressão. N é igual mzinho sobre mzão. A quantidade em mol foi fornecida, 2,5 mol, que vai ser igual a massa a gente quer calcular, foi o que foi pedido pelo exercício, dividido pela massa de 1 mol de ácido sulfúrico, que vale 98 gramas por mol. A gente vai multiplicar os opostos, aqui é 2,5 dividido por 1, multiplicando os opostos vai ficar massa vezes 1, vai ficar massa igual a 98 vezes 2,5. 98 vezes 2,5 vai dar 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, com 4, 49. 2 vezes 8, 16. Vai 1 agora. 2 vezes 9, 18, com 19. Somando, 0. 9 com 6, 15. Vai 1. 4 com 1, 5. 9 com 5 vai dar 14. Vai 1. 1 com 1, 2. Uma casa aqui, vírgula aqui, 245. 245, como a gente está calculando massa, olha lá, e a massa molar está em grama, 245 gramas. Esse é o resultado final do exercício. A gente fez a conversão. 2,5 mol de ácido sulfúrico corresponde a uma massa de 245 gramas de ácido sulfúrico. Próximo exercício. Quantas moléculas encontramos em 245 gramas de ácido sulfúrico? Agora mudou um pouquinho. É um pouquinho mais complicado. Olha lá, foi dada a massa do ácido sulfúrico, 245 gramas, que foi a massa que a gente calculou no exercício anterior. E ele pede para a gente calcular a quantidade de moléculas, o N, quantidade de espécies. Toma cuidado. Então, é essa conversão que a gente vai ter que fazer. Então, olha lá no nosso esqueminha. A gente vai ter que sair daqui da quantidade de matéria, massa, e fazer essa conversão para a quantidade de espécies. Para isso, a gente primeiramente vai ter que fazer a conversão para a quantidade em mol, para depois substituir nessa expressão e calcular a quantidade de espécies. A gente já viu ali no exercício anterior, olha aqui no exercício anterior, a gente já sabe que 245 gramas de ácido sulfúrico corresponde a 2,5 mol. A gente já sabe que o N, se você quisesse calcular, ok, é massa dividido pela massa molar, mzinho sobre mzão. A gente substituiria 245 dividido por 98, daria 2,5 mol. Feito isso, olha lá, a gente primeiro calculou a quantidade em mol e agora a gente vem e calcula, substitui nessa expressão. A quantidade de espécies vai ficar igual a N vezes o número de Avogadro. N vai ficar igual a quantidade em mol vale 2,5 vezes o número de Avogadro, aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Fazendo essa continha, 2,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15. Uma casa, vírgula aqui. N vai ficar igual a 15 vezes 10 a 23. Cuidado! Como a gente chegou no resultado final, o valor na frente da potência de 10 tem que cair entre 1 e 10, podendo ser 1. Olha lá, 15 é maior, não está entre 1 e 10, é maior do que 10. Então vamos lá, vamos transformar esse número em 1,5 vezes 10, para e pensa. A vírgula estava aqui, era 15,0. Como a gente andou para a esquerda, a gente andou para o sentido negativo, a gente diminuiu de uma casa. Aqui a gente tem que aumentar de uma unidade, a gente faz o contrário, vai ficar 10 elevado a 24. E vamos avaliar. A gente está calculando o N. O N é a quantidade de espécies. A gente está trabalhando com moléculas. Vem aqui e coloca. Moléculas. Prontinho, chegamos ao resultado final. A gente encontrou que 245 gramas
de ácido sulfúrico corresponde a 1,5 vezes 10 a 24 moléculas. Só tome cuidado com o seguinte, para a gente sair daqui, para a gente converter um valor em massa em quantidade de espécies, perceba que primeiramente a gente converte para a quantidade em mol. Primeiro a gente usa essa expressão e depois a gente utiliza essa outra expressão. Calcula a quantidade em mol, vem aqui e substitui o valor em mol aqui. A não ser que a gente faça da seguinte maneira. Eu vou liberar espaço aqui, olha lá. Eu vou interpretar o valor da massa molar. O que significa massa molar? É a massa de um mol, não é? Então olha lá. Eu sei que 1 mol de qualquer espécie, no caso aqui é ácido sulfúrico, corresponde a 6,0 vezes 10 a 23. E no caso do ácido sulfúrico, a gente sabe que 1 mol, que equivale a 6 vezes 10 a 23, corresponde a uma massa de 98 gramas. Eu não vou colocar 98 gramas por mol, porque eu já estou representando mol aqui. E aqui, esses 6 vezes 10 a 23 são moléculas. Feito isso, olha lá como fica fácil de resolver o exercício. Ele deu para a gente a quantidade em massa, não é? Então eu vim aqui e represento 245 gramas na coluninha da massa. As unidades estão compatíveis. Em seguida, ele pede para a gente quantas moléculas. Cuidado, ele não falou qual é a quantidade em mol de moléculas. Ele pede quantas moléculas. Portanto, o que ele pede para a gente é a quantidade de espécies, é o N maiúsculo. Então a gente pode vir aqui, ó, aqui na coluninha de quantidade de espécies, a gente coloca o X. Prontinho, a gente montou uma regra de 3. Multiplica os opostos, vai ficar 98 vezes X. 98 vezes X igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 245. Isolando o valor de x, 98 vai ter que ser passado para o outro lado. Como 98 está multiplicando x, vai passar dividindo, vai ficar 6 vezes 245 vezes 10 a 23 dividido por 98. Se vocês fizessem essa continha, vocês chegariam que x é igual a 1,5 vezes 10 a 24. X está debaixo de espécies, a gente está calculando o número de espécies, moléculas nesse caso. É uma outra maneira de resolver. Bom, eu resolveria desse jeito esse exercício. Eu às vezes utilizo as expressões que eu passei aqui para vocês e às vezes eu faço por meio de regra de 3. Quando é, por exemplo, uma conversão de massa para quantidade em mol, por exemplo, bom, eu aplico essa expressãozinha, mzinho sobre mzão. É muito mais prático e rápido, mas às vezes eu costumo fazer desse jeito também. Olha lá. Terceiro exercício. Ao ingerirmos um copo com 180 ml de água, quantas moléculas desta substância estamos recebendo? Perceba o seguinte, que ele deu agora, ml é a unidade de medida de volume. Ele deu 180 ml de água. E o que ele pede para a gente é quantas moléculas desta substância estamos recebendo quando a gente bebe 180 ml de água. Então ele está pedindo quantas moléculas, não está falando mol de moléculas. Portanto, ele está se referindo à quantidade de espécies. Olha lá, ó. Em outras palavras, ele está pedindo para a gente converter volume para quantidade de espécies. Olha o nosso esqueminha aqui do início da nossa aula. A gente vai ter que sair daqui da quantidade expressa em volume e chegar aqui em quantidade de espécies. Para a gente fazer isso, a gente primeiro vai ter que aplicar essa equação, converter volume em massa. Depois a gente vai converter massa em quantidade em mol. Calculado o valor em mol, convertido 180 ml em mol, a gente vai ter que fazer a conversão final, converter mol para a quantidade de espécies, que é o que o resultado pede para a gente. Eu vou liberar espaço aqui para resolver esse exercício com vocês.
Primeiro passo, então, vamos lá. Densidade é igual massa do material dividido pelo volume do material. Foi dada a densidade, olha aqui, 1 grama por ml. E foi dado também o volume, 180 gramas por ml. As unidades estão compatíveis, é ml e ml. Beleza, basta substituir. Densidade 1,0 igual a massa do material que a gente quer calcular. O volume vale 180. Multiplicando os opostos, a gente vai encontrar que a massa é igual a 180. Bom, é ml, ml, a densidade está em grama. Prontinho, encontramos aqui. Primeira conversão já foi feita. Vou diminuir aqui de tamanho. Segunda conversão é a seguinte. A gente vai ter que passar 180 gramas para mol. Para isso, quantidade em mol é igual Mzinho sobre Mzão. O N vai ficar igual. Mzinho a gente acabou de calcular, 180 gramas. A massa molar da água, olha lá, 18 gramas por mol. Unidades de medida também são compatíveis. Aqui é 18 gramas e a gente calculou 180 gramas. Beleza. N vai ficar igual a 180 dividido por 18, vai dar 10. Nzinho, quantidade em mol. Beleza. Fizemos agora aqui a segunda conversão. A gente está descendo por aquele esqueminha que a gente fez. Em seguida, a gente vai fazer a conversão final. Ele está pedindo o N, vamos calcular o N. N vai ser igual à quantidade em mol vezes o número de Avogadro. N vai ser igual, a gente já sabe que 180 ml corresponde a 10 mols, vezes o número de Avogadro, que vale 6 vezes 10 a 23. Não tem esse menos aqui, não. 6 vezes 10 a 23. N vai ficar igual a 10 vezes 6, vai dar 60 vezes 10 a 23. Feito isso, vamos converter o 60 em 6,0 para que ele caia entre 1 e 10, vezes 10, para e pensa. A vírgula estava aqui, a gente passou para cá, a gente diminuiu de uma casa. Aqui tem que fazer o contrário, aumentar de uma unidade. 6 vezes 10, 24. Prontinho, chegamos ao resultado final. Olha lá. A gente encontrou que 180 ml de água correspondem a 6 vezes 10 a 24 espécies. Como a gente está trabalhando com água, água é um composto molecular. Então, moléculas. Para e pensa. Quando a gente bebe um copo com 180 ml de água, olha a quantidade absurda de moléculas de água que a gente está ingerindo. Então, ó, serão 6 vezes 10 a 24 espécies moleculares. Um átomo de oxigênio conectado com 2 hidrogênios. Vai ter 6 vezes 10 a 24 espécies dessa dentro do copo com água. Uma quantidade absurdamente grande. É o 6 com 24 zeros. É uma quantidade gigantesca de... Feito isso, eu quero agora falar para vocês que existe uma maneira mais fácil de resolver. Olha lá. Primeiro passo. Como é que eu resolveria esse exercício? Eu não faria desse jeito que eu passei para vocês. Eu faria o seguinte, ó. Densidade da água, eu poderia até aplicar a equaçãozinha, mas aqui fica claro para mim, ó. É 1 grama por ml. 1 ml de água corresponde a 1 grama, ó. 1 grama de água corresponde a 1 ml. Se foi dado 180 ml, 180 ml corresponde a que valor em grama? X. ml com ml vai cancelar, 180 vezes 1, x igual a 180 gramas. Prontinho, ó, a gente já fazia a conversão. Calculava a massa de água correspondente a 180 ml. Em seguida, eu faria a interpretação a partir da massa molar da substância. É a água? Qual é a massa molar da água? Olha aqui, 218 gramas por mol. Então eu sei que 1 mol de qualquer espécie
sempre corresponde a 6 vezes 10 a 23. Nesse caso, a gente está trabalhando com moléculas, que corresponde à massa molar. Nesse caso é a água, a massa molar vale 18 gramas. Então, 1 mol de moléculas de água corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que corresponde a uma massa de 18 gramas. Em seguida, a gente sabe, foi fornecido 180 ml, que corresponde a 180 gramas. Vem aqui e coloca 180 gramas debaixo de grama. Em seguida, para e avalia qual é a pergunta do exercício, quantas moléculas. Então, ele não está perguntando quantos mol de moléculas, ele não está pedindo para a gente calcular a quantidade de substância, ele está pedindo para a gente calcular a quantidade de espécies. Vem aqui e coloca o X, a quantidade de espécies, o que você quer calcular, na coluninha da quantidade de espécies. Prontinho, você montou uma regra de 3, bem facinho, que você pode utilizar para calcular a quantidade de moléculas. Só multiplicar cruzado que você vai conseguir resolver. Eu acho desse jeito bem mais fácil. E aí ficaria desse jeito, grama com grama cancela. Aqui é a coluna das espécies, a gente está trabalhando com moléculas. A gente encontraria X em unidade de medida moléculas. Basta multiplicar os opostos e resolver essa regrinha de 3. É uma maneira mais fácil. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês. Dúvidas, ainda temos os nossos atendimentos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.